Oi, eu sou Sabrina Justo e estou na quadra com Silvio Bastos. Bom, hoje aqui com uma convidada. Eu sempre falo que é uma convidada especial, né? Mas hoje eu acho que é mais do que especial. Convidada de honra, que veio de longe para poder estar aqui conversando comigo, contando um pouquinho da história dela. Vou me concentrar para falar o nome dela da maneira correta. Sabrina Justo. Fui bem? Muito bem, muito bem. Sabrina, prazer enorme ter você aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma visita, aproveitando o Rio Open, poder contar um pouquinho da tua história. Bem-vinda. Obrigada, Silvio. E teu sotaque italiano, muito bom. Parabéns. Cara, sotaque italiano. Começamos bem, começamos bem. Vamos lá, Sabrina. Seguindo a minha linha de sempre, né, como o tênis surge na sua vida? Por que que um dia lá atrás, pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, por que que você resolve jogar tênis? A família te leva? Como que funciona? Como é que foi? Totalmente obrigada. Totalmente obrigada. Eu nunca pensei em jogar tênis. Não queria jogar tênis. Tinha horror de jogar Então tênis. tinha tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Me levaram obrigada a jogar tênis. Eu chorava para não ir nas aulas de tênis. Quantos anos você tinha? 5 para 6. Não tinha, só contextualizando, não tinha bolinha colorida, Sem bolinha não colorida. tinha bola vermelha, bola laranja, não tinha Não, nada não disso. tinha gripe pequenininho, não tinha raquete pequenininho, era raquete grande de madeira, gripe de couro. E aí o prof que tinha na minha cidade, do interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, ele ainda era uruguaio, não falava português, eu não entendia, com 6 anos para 5 para 6 eu não entendia o que ele falava. Então eu dizia, mãe, pai, eu não quero ir para aula de tênis. Se era só você, tinha sua irmã também? Mas minha irmã tinha 3 para 4 e a gente tem 2 anos de diferença. Uhum. Tá, então foi bem na obrigada no início. Depois desse prof, por algum motivo, o clube contratou um outro prof, Uhum. que didaticamente, hoje, né, a gente vendo assim, didaticamente ele sabia muito menos que esse uruguaio, mas ele era cativante. Uhum. E aí eu comecei a gostar de jogar tênis. E é impressionante essa diferença, né? Que por mais tecnicamente talvez que falhe ou falte, né? Se ele sabe lidar, se ele sabe conversar, se ele sabe levar a criança, ele atrai pelo jeito dele, né? Não, esse é um ponto, se eu não dizer o mais importante, ele é vital, né? E se você tem alguém que tem os dois, aí é genial, né? Aí é Que é o genial. teu caso. Muito obrigada. Muito Mas obrigada. segue, vai, continua. E aí o nome dele, ele já faleceu, esse prof engraçado. E ele conseguiu juntar mais crianças, né? Porque ele tinha o dom de cativar. E aí o grupo ficou legal, apesar de eu sendo sempre a única mulher, né? Porque tênis feminino no Isso Brasil persegue a tua vida, né? sempre foi. Sempre foi. A gente sempre é meio as únicas, assim, né? Que a mulher não é muito de seguir com o tênis aí. Mas daí então a coisa andou. Depois da entrada dele, a coisa andou e aí foi. Aí foi. Tá, mas aí, vamos lá, aí foi uma coisa muito ampla, né? Vamos lá, aí foi. Aí foi para onde você começa um pouquinho mais de só fazer aulinha, você começa a entender que tênis tinha o lado da competição. Como é que você descobre o lado da competição? O que que te atraiu para a competição? Por que que você fica na competição? Então, eu acabei. Primeiro que eu comecei a gostar, que era o principal. Uhum. Né? Sem gostar e Então, forçada. mas esse cara foi fundamental nessa história. Fundamental. Fundamental. Vou até dizer o nome dele aqui, se chama Oswaldo Flores, porque os filhos me conhecem, então eu devo muito ao Oswaldo. Foi fundamental. E eu gostava de ir treinar. Aí comecei a treinar e comecei a competir também. Comecei a competir com 7 aninhos lá em Caxias, em torneios estaduais que vinham. Com raquete de madeira e bola Com amarela. raquete de madeira, quadra inteira, bola oficial. E isso é engraçado, que eu acho que as pessoas talvez hoje não entendam, né? Para alguém, para uma criança, para uma menina, né, com raquete de madeira, com bola amarela, ficar, jogar, competir, perder, se enrolar, porque é difícil, né? É difícil ter controle. E ficar é porque você tinha que querer muito, né? Não ficava só mais ou menos, né? Você tinha que querer de verdade. Não, no momento que o Oswaldo me cativou, eu não ia largar nunca mais a raquete, né? Não ia largar porque realmente foi muito legal toda a transformação e o ambiente saudável que ele criou, né? Nisso aí, viajando, eu conheci a minha parceira de dupla eterna até o final do juvenil, que era a Luciana Della Casa.
Nisso aí, a avó dela já me levou com ela para um brasileiro de até 10, em Curitiba. E a gente... Que ano foi isso? O teu No- primeiro brasileiro? Eu com 8? Eu tô com Sim. 52? Faz as contas. 46 anos atrás. Aí, 44. E nisso aí, eu e a Lu ganhamos da Cláudia Chabalgoit na final da Renata Olha só. Seabra, sabe? Jurássicas. E daí, no momento que tu ganha, Silvia, alguma Ah, não. coisa, daí tu gostou, tu sentiu o gostinho da vitória, aí vai embora. Aí não tem como. Eu costumo falar aqui que você, na minha cabeça, na minha opinião, você tem 3 grandes paixões, né? Primeiro, você tem que se apaixonar pelo esporte, né? Você tem que se apaixonar pelo aquilo que o esporte te permite, né? De você estar ali, né? Depois você se apaixona pela competição, quando você tem o gosto, quando você prova que você ganha. E aí você não quer de novo provar o gosto da derrota. Você quer ganhar de novo, né? E a partir do momento que você gosta da competição e se apaixona por essa história de ganhar e não querer perder, a terceira paixão seria a paixão pelo processo de você entender o que você tem que abrir mão para chegar onde você quer chegar. Que aí eu acho que é muito mais do que ganhar e perder, né? O quanto você tem que fazer para você querer chegar no teu sonho maior. Então, essas 3 paixões que você tem que passar por todas elas, né? E essa primeira grande paixão, eu acho que na nossa época que jogava com a bola amarela, com a raquete de madeira, era o principal desafio, porque a chance de alguém parar ali era mais ou menos de 10, 8 paravam, Com certeza. porque era muito difícil. Muito difícil, muito complicado, não tinha como ter regularidade em treino algum. Mas essas 3 paixões que tu falaste, elas estão linkadas, né? E aí tu entra num ciclo. Tu entra num ciclo porque tu indo para a competição, tu tendo o gostinho da vitória ou tendo o gostinho da derrota, também te motiva a voltar para a quadra para treinar de novo, né? Aí assim, tu fica naquela primeira história meia down, se tu perdeu, coisa assim, mas aí assim, pô, por que aconteceu aquilo? Não que naquele tempo a gente tivesse consciência de avaliar desse jeito, E aí né? entra o papel Do treinador. Uhum. Aí entra o papel do treinador. Por que aconteceu aquilo? Como é que eu podia ter feito? Aí tu volta pra quadra para não repetir a mesma coisa. E o papel dele, que no caso hoje é o meu não tanto, porque eu não acompanho mais tanto competição, mas é chegar para essa criança que perdeu e mostrar para ela que ela não é a pior pessoa do mundo porque perdeu, e também ir no que ganhou e não fazer com que ele ache que ele é o cara mais importante da face da Terra, porque nenhum é o mais importante, nem essa é a menos importante. Eles são só simplesmente 2 pessoas ou 2 crianças que naquele dia um ganhou e o outro perdeu, mas eles saberem que no dia seguinte tudo pode mudar. Aquele que perdeu vai ganhar, o que ganhou pode perder, né? E esse pé no chão, né? Que tu tá falando bem de manter os pés no chão, né? O pé no chão faz o que... Quantos juvenis a gente viu no Brasil que se perderam, né? Ou que não se perderam, simplesmente aceitaram que não era para eles. Não, essa vida não é para mim. E aí se foram. Começa a ganhar muito cedo, ou de repente começa a perder muito e não entende que também faz parte do processo e o coisa é um caminho mais longo, né? E agora uma pergunta. Exatamente o que você falou. Quem ganha muito, muito cedo e quem perde muito, muito cedo. Qual dos dois você acha que acaba atrapalhando mais? Eu apostaria no quem perde muito. Eu acho que é quem ganha, sabia? Eu acho que é quem ganha. Porque, na verdade, quando você pega aquele que perde muito, obviamente, se ele perdeu muito, ele tem que ter um lado forte, ele tem que ter um lado, né, resiliência de perdi, mas tudo bem, perdi, mas tudo bem. Mas esse que sai dessa fase, que perdeu muito e consegue botar a cabeça para fora e respirar, esse cara sai fortalecido daquela fase isso que eu falei. e vai embora. Eu apostaria no que vai jogar, que com mais chance de jogar mais longevo, o que de pequeno perdeu mais. Exatamente. Então estamos falando a mesma coisa. Então a gente está falando a mesma coisa. Porque aquele cara que ganha, seguramente, ele, por mais que ele não queira, que o treinador não deixe, que a família não permita, ele tem uma acomodação. Com certeza. E aquele que não ganhava, ele tem sempre um objetivo. Enquanto um se acomoda, o outro está querendo um degrau a mais, um passo à frente. E a tendência é esse cara ir embora. E o outro, quando na verdade meio que começa a se acomodar, é difícil para um menino de 12. Não, peraí, eu estou me acomodando demais. Saber o limite, né? Claro. Do quanto. Uma coisa é você ter consciência do que você joga, outra coisa é você sentar demais e achar que agora eu não preciso. Como eu já ouvi de um menino, a gente voltando de Brasília, do Brasileirão, né, da Academia de Tênis de Brasília, e ele senta do meu lado no avião e falou assim: bom, você sabe que eu ganho no Brasileirão agora como eu ganhei ontem, eu viro o número 1 no Brasil. Eu disse, não, tudo bem, beleza, parabéns. Quase que eu falei o nome dele. Então, essa semana eu não vou fazer preparação física, vou dar um tempo. Você sabe que eu estou voando, né? Ganhei o Brasileiro, agora eu não perdi 7.
E ali foi o início do fim dele. E aí ele foi, e não chegou no segundo ano de 14, porque ele achou que tinha chegado. E não chega, né? Ninguém chega em lugar nenhum com 12 anos. E isso aí é muito delicado, né, Silvio? Muito. É muito delicado porque as crianças de 10, 11, 12 anos começam a ganhar torneiozinho pequeno, ou torneiozinho da cidade, ou regional, ou estadual, e aí cria uma aura, né? Uma aura em torno dessas crianças, a família, os pais, e de repente essa criança ou vai jogar um torneio mais forte e não vai bem, ou ela começa a encarar outros tipos de coisas e não ganha mais. Uhum. E é muito difícil blindar essa criança desse entorno dela, né? Então, tem quantas, assim, que sai em jornal, sai não sei o quê, por uma mini coisa, e no final se perde por causa disso. E sabe quem sofre mais com essa áurea? Filho de jogador de tênis. Filho de jogador de tênis, olha, graças a Deus meu filho não foi pro tênis, não fiz força para ele ir, claro que ele joga tênis, mas joga bem de light, joga tudo que é para jogar, ele nada bem, ele corre bem, ele joga um tênis bem, mas não compete, assim, mas o filho de jogador de tênis sofre mais ainda, porque, se tu é filhinho de peixe, peixinho aqui, ó, não é assim. Aí é pior ainda. Para a gente fechar essa parte nesse primeiro episódio, você passa por todas aquelas fases ali do juvenil, mas só para contextualizar, o que você fez no juvenil? Só para as pessoas saberem, Sabrina, juvenil, quando você sai do juvenil. Como é que foi a tua trajetória no final do juvenil, quando você sonha, quando você idealiza um profissional, mas como é que foi o final do juvenil? O que você fez exatamente? A minha fase juvenil, ela foi exatamente assim, antes de eu sair de casa e depois de eu sair de casa. Casa Caxias. Caxias. Eu saí de Caxias com 15 anos e aí eu fui morar em Porto Alegre, mas não ficava muito em Porto Alegre porque eu acabei viajando o tempo inteiro, né? No momento que eu saí de casa aos 15 anos e senti realmente a vida dura que era jogar tênis, aí era porque realmente eu queria jogar tênis. Porque aí tu acordar às 6 da manhã, tu pegar 2 ônibus, estudar, treinar o dia inteiro, 2 ônibus para voltar e ainda ter que botar as coisas para lavar, esquentar comida, coisa assim, é só para quem quer muito, né? Aos 15 anos. Mas essa vida dura foi onde eu tive meus melhores resultados. Em Caxias, com uma vida mais fácil, eu não tive tão bons resultados. Também não tinha o mesmo nível de treinamento e comprometimento, né? Mas ali sim. Aí entrou convocação de Sul-Americano de 16, Mundial de 16, Sunshine Cup de 18, fiz semifinal do Sul-Americano já em ITF, ganhei o ITF de Lima, fiz semifinal de Banana Ball na época, e no meu último ano juvenil, eu comecei o ano 1.200 profissional e acabei 280. Então, eu já joguei mais Future do que ITF. No último ano, você diz, no ano do 18, você termina o 18, Isso. 280 da WTA. 280 da WTA. Então, a gente vai fechar aqui, porque eu acho que é daqui que a gente começa. Mas, Sabrina, a gente está aqui fechando o primeiro episódio dessa semana. Tá. Vai voltar com você semana que vem. Uhum. Obviamente, a gente está só fingindo, também semana que vem que a gente continua aqui. Mas é para mais uma vez as pessoas entenderem. E, Sabrina, mais uma vez, obrigado pela presença, pela tua história. E é muito bom estar aqui, não só te revendo, mas contando um pouquinho da tua história, que eu sei grande parte dela. Mas eu acho que uma ideia do que eu tenho aqui é mostrar para as pessoas as histórias que eu conheço e a maioria das pessoas não sabem. Não sabia que você, por exemplo, como juvenil ainda, chegou a 280 no mundo. Né? Então, são detalhes das histórias de vocês. E, na verdade, isso aqui é como se fosse uma homenagem. Né? Te homenagear pela tua história e, ao mesmo tempo, dividir a tua história com todo mundo, poder todo mundo estar acompanhando. Sabrina, valeu. Obrigado. Obrigada, Semana Silvio. que vem, a gente está aqui com Sabrina Justo.